8h07. Eu vou até refazer, né, a frase, porque o comandante Henrique falou uma coisa muito séria aqui no intervalo, enquanto nós estávamos com o comercial, que é o risco de você estar incorrendo em homofobia, em discriminação de gênero, qualquer outra coisa nesse sentido hoje do politicamente correto. Mas, na verdade, a gente não está falando pelo fato do cidadão ser homossexual, ser travesti ou não. É o que é criminoso ou não, né? Estamos falando de crimes que independem da condição dele, né? O crime é cometido muitas vezes e, como a gente fala, né, o ladrão ele rouba o Rolex do cidadão na rua porque ele sabe que tem alguém que vai comprar o Rolex dele. Se não tivesse, ele não roubava. Ele ia roubar outra coisa. Não é mais ou menos por aí, comandante? Isso. O outro exemplo são os celulares, né? Pois é. Cada vez aumenta mais o furto, o roubo de celular, porque infelizmente tem aquele que quer comprar um iPhone por um valor de mercado infinitamente menor. E só para acrescentar, e essa história de que o celular ele fica inutilizado se você ligar para a fábrica é mentira. Eles já poderiam ter chegado a essa solução, o que eles inventam, mas eles não querem, porque o celular está rodando e as pessoas vão comprando, e continua, aumenta o consumo. Mas sobre o assunto, né, que foi tratado aqui, a pergunta que foi feita antes do nosso intervalo, na realidade a Polícia Militar ela vai tratar o problema social com policiamento ostensivo. Nós vamos fazer presente, né, vou procurar saber maiores detalhes sobre a aflição da população nesse ponto e vamos dotar de um aparelhamento de segurança pública para poder, logicamente, trazer tranquilidade aos frequentadores da região. Comandante. Vai bater naquele 50% que vai ficar satisfeito, 50% que vai ficar irritado. Comandante, vamos voltar a falar um pouquinho sobre particularidades de Campos. Tem uma pergunta aqui do João Marcelo Sá, que é um ouvinte assíduo nosso pelas redes sociais. Eu já trago essa pergunta dele, só para eu não perder aqui essa pergunta que eu vejo como importante também para a nossa discussão. Campos tem a particularidade porque é uma cidade plana, diferente das atuações do tráfico no morro, por exemplo, que se cria barricadas, dificuldades de acesso. Aqui não, aqui é uma cidade plana em que a atuação poderia ser mais direta nas localizações onde o tráfico atua. Nós tivemos, durante o período de intervenção federal na segurança pública, tivemos uma operação aqui com carro blindado do BOPE, com tanque nas ruas de Campos, cenas emblemáticas, mas que foi mais emblemático na questão de imagens para nós da imprensa, seja fotos ou seja vídeo, do que efetivamente na atuação contra o tráfico. É diferente, realmente, nessa percepção que a gente tem, para trabalhar em um lugar plano como é Campos, trabalhar em uma cidade como o Rio, com todas as suas particularidades geográficas. É uma atuação diferente? Isso facilita a atuação da polícia em cerco em áreas de tráfico? Toda cidade, né, tem a sua peculiaridade. Campos realmente tem essa favelização, entre aspas, horizontal. Isso facilita um planejamento, mas ao mesmo tempo dificulta por ser muito grande. Até o agente público chegar naquele ponto que tem que chegar, muitas vezes o cenário se modifica. Então nós estamos agindo com ações de inteligência, de levantamento prévio, para que as operações sejam cada vez mais cirúrgicas, para que nós possamos chegar no nosso alvo sem comprometer a integridade física de ninguém ao redor, né? Para que possamos tirar realmente de circulação as pessoas que tenham que ser retiradas de circulação. Campos também tem alguns conjuntos habitacionais que foram criados, sobretudo uma política pública positiva, sobretudo se fosse concluído o número de casas que foi prometido, mas enfim, é uma política positiva de casas populares. Essas casas elas são localizadas muitas vezes nessas comunidades. A gente tem no Santa Rosa, por exemplo, um conjunto habitacional. Falo desse que eu tive lá na inauguração.
Mas existe uma perspectiva, não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso, de que esses conjuntos habitacionais ele acabou aumentando a criminalidade porque não houve um acompanhamento social. E se pegou pessoas de comunidades que eram lideradas por uma facção criminosa e pessoas que eram lideradas por outra facção criminosa e se colocou no mesmo conjunto habitacional. O senhor já ouviu essa avaliação e concorda que isso pode ter realmente criado um aumento na violência em campos? Eu até acredito que isso possa ter ocorrido, ou estar acontecendo, o que vai acontecer, porque o traficante ele se aproveita de uma concentração de pessoas para tornar, logicamente, aquilo ali rentável. E quando você tem aglomeração de pessoas, nós temos pessoas mais fáceis de serem controladas, mas sabendo que nós estamos tratando sempre das exceções. Né, esses locais, Guarus, né, que tem uma comunidade talvez menos privilegiada, é formada na sua grande maioria de pessoas do bem. E que nós temos de forma cirúrgica tirar justamente essas pessoas que levam insegurança, que querem impor o medo, né, que querem se impor através de uma prática delituosa, a tratar aquela comunidade de forma diferenciada. Então a polícia militar, como eu falei, ela vai agir cada vez de forma mais contundente, mas de forma cirúrgica, através de inteligência, para retirar essas pessoas de circulação. Nós temos fatos aqui emblemáticos, né, em Guarus, de um lado é uma facção, do outro é outra, né, e a divisão é uma rua de asfalto. Então isso, até para a segurança pública, é complicado, porque onde eles se cruzam, geralmente os resultados não são os mais favoráveis, mas temos que conter. O município vai fazer um investimento de uma cabine blindada para trazer mais segurança para a região, não só para as pessoas que vão ser atingidas pelo policiamento, mas o próprio profissional de segurança pública se sentir mais tranquilo numa hora de conflito. E nós vamos evoluir, né? Eles vão evoluindo, nós vamos evoluindo com o objetivo de trazer cada vez mais segurança. Essa cabine blindada seria para Guarus? Guarus. É uma cabine só? Como é uma que cabine. Isso? Mas aí é o município que traz, a administração municipal, uma parceria, ou é o governo do estado? Como que funciona? O prefeito se demonstrou, é um projeto que já estava em andamento, mas ontem eu estive conversando com ele e ele retomou esse projeto com o objetivo de implantar uma base fixa ali que possa ocupar o espaço para levar o policiamento e ao mesmo tempo trazer segurança para os profissionais de segurança. Dentro do estudo de vocês, essa base fixa já tem um local específico para ficar em Guarulhos? Já existe lá, é um container. Aqueles da época do PP que se instalou em vários municípios. Lá já existe um container, mas agora nós vamos ocupar o terreno de uma forma mais harmônica, né, para trazer essa segurança para a região. Agora, continuando falando sobre Guarulhos, por exemplo, e eu citei aqui o conjunto habitacional de Santa Rosa, por exemplo. Sobre a avaliação do senhor, com experiência já de 25 anos na Polícia Militar, né? E se o senhor avalia dessa forma também, de que o Estado, no caso, não o Estado do Rio de Janeiro, o Estado como poder, ele acaba deixando algumas brechas, sobretudo nessas comunidades. Esse conjunto habitacional, por exemplo, é um blocão de casas não dotado de infraestrutura para atender a população. Não tem posto de saúde, não tem uma praça, não é dotado de comércio. Isso facilita a atuação do traficante, que chega ali até mesmo como um benfeitor, leva alguns benefícios, e isso acaba ali, meio que, entre aspas, comprando a confiança da população? Sim, há um entendimento equivocado que segurança pública se combate somente com policial. E não é. Né? Nós temos que realmente levar benefícios para suprirem as necessidades do ser humano, né? Enquanto ser humano, porque se não suprir essa necessidade, vai chegar outra e vai suprir. Mas adotar. Adotar. Mas a segurança pública, ela tem feito seu papel, e eu me sinto muito satisfeito porque eu acompanho a produção diária. A Polícia Militar, através dos seus policiais, tem feito um trabalho de excelência no combate ao crime, principalmente na cidade de Campos.
Eu vou trazer aqui, eu tenho outras perguntas para a gente falar, sobretudo sobre a região, mas tem uma pergunta do Marcelo Sá aqui, como é um ouvinte que é assíduo e está aqui acompanhando a gente pela rede social, ele faz uma pergunta aqui, que eu vou repassar ao senhor. Ele quer saber se tem ou não tem orientações para ter mais energia, ser mais enérgico quando existem greves de rodoviários e uma maior amorosidade aos motoristas de van, que são motoristas que a maioria das vezes estão na clandestinidade, que não é o caso de Campos, que agora tem aí um sistema de transporte. O que ele defende? Ele é rodoviário, diz que quando a greve é de rodoviários, a polícia é mais efetiva, tentando manter ali a circulação mínima que a lei exige, mas com motorista de van, às vezes há um certo deixa passar e finge que não vê. O senhor concorda com isso? Eu não vejo essa benevolência com certo tipo de irregularidade. O que nós pregamos é para que as ações sejam sempre baseadas na legalidade, né? Sejam rigorosas, mas sem serem intransigentes, sem serem ilegais, sem serem arbitrários. É importante que se faça cumprir. E isso nós não abriremos mão. Ontem tivemos um boato de que haveria uma manifestação das vans, né, pelo que tem ocorrido em Campos, e com o apoio do nosso comando de policiamento de área, nós conseguimos mobiliar a cidade com policiamento extra, até para agir de forma preventiva e não permitir que qualquer tipo de intervenção que venha atrapalhar a cidade pudesse ocorrer. Comandante, na época da instalação da UPP, que parecia uma política pública de segurança que iria dar certo e depois acabou se perdendo, né? Acho que é muito fácil hoje a gente julgar depois que passou, mas quando começou existia uma perspectiva muito forte de que se desse certo a política pública mesmo das unidades de polícia pacificadoras. E você tem aquelas imagens emblemáticas, por exemplo, daquela operação do alemão, né, com os bandidos fugindo. Aquilo foi muito forte à época. Ao mesmo tempo, para nós do interior, parecia que a política pública de segurança era voltada totalmente para a capital e nós ficamos desassistidos vendo a violência crescer, sobretudo em Macaé e aqui em Campos também. Então parecia que existia uma migração da mancha criminal para o interior enquanto se fortalecia as ações na capital e na região metropolitana. Existe na visão da polícia isso também? Teve essa migração da mancha criminal e hoje tenta se reverter esse cenário com as novas políticas públicas de segurança? Eu acho que cada cenário é um cenário, né? Eu não vejo um criminoso do Rio, né, que tem as condições geográficas favoráveis a ele, né, para se evadir da própria polícia numa ação policial, tendo esse mesmo tipo de benefício no interior. Até porque as comunidades são menores, né, existe uma participação maior da segurança pública. Eu acho que o crime ele cresce, né? A Polícia Militar está sempre acompanhando as modalidades. Olha, tem rouba banco, né? Fazemos ações. Olha, tem, né? Nós acompanhamos a morte de uma pessoa lá na Zona Sul por uma população em situação de rua. Então, a cada hora, é por isso que eu falo da mancha criminal. Isso nos dá um direcionamento para alertar a segurança pública e, ao mesmo tempo, direcionar o policiamento de uma forma inteligente para aquilo que aflige a população. Porque um fato desse no Rio gera insegurança no Brasil todo. Né? Todo mundo começa a ver a população em situação de rua de outra forma. Nós aqui fizemos ações nesse sentido em 2 dias e tinham 2 com mandado em aberto. Né? Tinha outro, mas assim, são ações pontuais e são ações cirúrgicas, né? Nem todos oferecem esse risco, mas temos que estar controlando tudo de uma forma inteligente para reduzir cada vez mais a criminalidade. Essa história da comunidade, de uma maneira geral, que antes se chamava de favela,
mais um politicamente correto. Favela é até mais bonito, né? É até mais bonito. Né? Eu também acho. A sonoridade da palavra é muito No bonita. Rock in Rio tem um espaço favela, Sim. é tão bonito A aquilo lá. maldade está no pensamento das pessoas. Exatamente. Mas é claro que o percentual de criminosos numa comunidade é mínimo. Porque, por exemplo, uma comunidade como a Rocinha, se todo mundo fosse criminoso, o Rio de Janeiro inteiro já estaria tomado. Não haveria mais polícia, não haveria mais nada, não haveria mais governo. 500 mil, eu não sei quantos moram na Rocinha, mas eu acredito que de 400 a 500 mil pessoas. Beirando 1 milhão, né? Beirando 1 milhão, talvez. Você já imaginou? E provavelmente o que tem de bandido ali é menos de 1%. Mas eles estão estrategicamente colocados e, como você disse, a forma de escape é muito grande. Em Copacabana, por exemplo, ali perto da Siqueira Campos, do Figueiredo Magalhães, tem uma subidinha ali para um morro ali, eu não sei nem qual aquela comunidade que tem ali, eu não sei o nome ali, que vai até a Real Grandeza, Botafogo, por ali. Tem aquele túnel. Ali o cidadão, o bandidinho, ele desce e fala assim, não estou fazendo nada, vou fazer um roubinho lá embaixo. Né? Vai lá, rouba 2 carteiras, volta e rapidamente ele já se escondeu, ninguém acha. Né? E ele faz um roubinho para comprar um pão, para comprar um presunto. Não é bem isso, né? Mas não é isso que ele compra mais. Aqui no outro dia nós tivemos um furto de uma bicicleta e o criminoso passou na porta do batalhão. Né? Então, assim, a gente percebe que ainda existe a possibilidade, né, da Polícia Militar avançar muito, como temos avançado diariamente. E voltando mais uma vez, e que a participação da sociedade é fundamental para que nós possamos agir cada vez de forma mais cirúrgica. Só fazer um registro aqui, Marco, de um outro ouvinte assíduo nosso, né? O Maurício Furel Batista, ele dizendo que é subtenente da RR. Seria? O senhor me ajuda na sigla aí? Deve ser reserva remunerada. Reserva remunerada. Eu gostaria de parabenizar o comandante, que demonstra um profissional sereno, pessoa calma, tranquilo, que faz as coisas minimamente calculadas para que o resultado final seja positivo e saia da melhor maneira possível. Então, só fazendo um registro aí do comentário do nosso ouvinte. E vou engatar minha próxima pergunta. Quando eu falei sobre a questão da mancha criminal de capital para interior na época da UPP, é porque agora a gente passa por um outro momento de mudança totalmente diferente, que é com relação, que a gente já citou aqui, ao crescimento de São João da Barra, uma cidade de 35 mil habitantes, final de linha. Hoje você tem São João da Barra e ela se abre ao mundo por causa do Porto do Açu, o acesso portuário. Mas por via terrestre é final de linha, você não tem saída. Onde eu moro, por exemplo, um lado é o mar, já está pertinho da minha casa, do outro lado é o rio e acabou. Eu moro no Pontal e Atafona, mas é fim de linha. E você tem o crescimento com o Porto do Açu. Existe alguma estratégia para evitar que você tenha um crescimento desorganizado da cidade, na questão de segurança, um crescimento da violência, como aconteceu com Macaé, por exemplo, na chegada da Petrobras, em São João da Barra, com a chegada do Porto do Açu, agora com o advento realmente do Porto do Açu? Nós estamos acompanhando, né? Certamente vamos ter uma evolução muito grande na cidade, em função até do porto, que vai requerer dos setores de segurança uma atenção maior. Mas estamos acompanhando, né? Estamos em reuniões constantes com a prefeita, né? Estamos em reuniões constantes com os conselhos comunitários de segurança, estamos avaliando a análise criminal e qualquer necessidade que venha nesse sentido, né? Temos lá o monitoramento da própria prefeitura. Então, assim, qualquer necessidade que venha nesse sentido será alçada às esferas superiores e certamente adotaremos medidas, né, que haja um incremento de policiamento para que possa ter um controle maior da região. Recentemente, lá em São João, inclusive nesses grupos de Conselho Comunitário de Segurança, houve uma discussão de fechamento de um DPO, que é o DPO de Atafona, que funciona ali já há alguns anos ali perto da praia, ali perto dos escombros do prédio Julinho, e é um prédio do Hotel Cassino, que é um ponto de referência dentro da cidade. Houve essa discussão de fechamento do DPO. Isso pode realmente acontecer? Como eu falei, a Polícia Militar está trabalhando cada vez mais de forma móvel, né?
ela quer dinamizar, porque o crime é dinâmico. E nós queremos fazer com que os profissionais estejam mais próximos da comunidade, porque queremos tirar esse aspecto, a grosso modo falando, de zelador, né? Houve um roubo numa casa em frente, o cidadão, né, que muitas vezes não faz a ligação para a polícia militar, porque se sente seguro da presença do DPO, tem que esperar o criminoso ir embora para bater lá na porta, ó, me roubaram lá. E muitas vezes o policial vai ter que fazer aquilo que o cidadão deveria ter feito, ligado ao 90 para poder ter um atendimento. Eu não estou dizendo que com isso teremos fechamento, mas há uma tendência de você tornar o policiamento cada vez mais dinâmico, até porque existe um investimento muito grande de viaturas. E nós queremos pulverizar esse policiamento para toda a região para ser atingido. Até porque o crime, ele certamente ele é dinâmico, né? Ele aproveita da ausência da polícia militar para se fazer presente. E um DPO ele consegue irradiar segurança porque é um aparelho fixo de segurança e consegue irradiar. Mas estamos avaliando, mas não existe nada de concreto nesse sentido, a não ser criar cada vez mais um policiamento dinâmico que já existe no 8º Batalhão. Eu costumo dizer que o crime e o combate ao crime é exatamente igual ao doping e o combate ao doping. Quer dizer, o novo doping sempre aparece primeiro. É um novo tipo de doping, um novo tipo de crime. Ele sempre surge e aí o combate vai buscar uma forma de combate. É sempre assim e você sai sempre perdendo, né? O criminoso está sempre na frente. O atleta, quem cria o doping, o atleta está sempre na frente dos órgãos de repressão, de investigação de doping. Ouviu-se falar que agora tem um negócio de sangue que mistura, que dá oxigenação, aí tem que pesquisar. Então, é uma coisa muito complicada. Nós geralmente, a primeira notícia quando chega, a tendência é ter resistência ao novo. Isso. Né? Porque as experiências de vida às vezes nos mostram que o novo às vezes lá na frente pode retrair e ficar pior. Mas eu acho que na questão da segurança pública não existe mais essa possibilidade. Independente de quem ocupe a cadeira, a população está cada vez mais exigente, né? Precisamos controlar cada vez mais e temos que ser inteligentes. Avançamos, deu errado, retrai e dota a segurança daquela região de uma forma que possa atingir o cidadão como um todo. Comandante, vamos a alguns pontos macros, né, tanto no Estado quanto nacional, para a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Queria ouvir a opinião do senhor. A primeira com relação ao Estado. O governador Whitson recentemente falou aí em colocar para limpar a praia usuários de maconha que fossem punidos de alguma forma. Por outro lado, há uma discussão já há alguns anos da possibilidade da liberação da maconha, né, isso legalizado, que geraria inclusive imposto. Enfim, é uma discussão que já tem muitos anos que a gente ouve, mas nada se avança. Qual o posicionamento do senhor sobre a política de drogas no Brasil? O senhor acha que realmente tem que haver uma flexibilização? Tem que se fortalecer a punição ao usuário para tentar diminuir a questão do tráfico? Qual a avaliação do senhor de maneira geral? A minha avaliação hoje é que nós temos que cumprir a legislação vigente. As pessoas sempre falam no enxugar gelo, né? Por isso está enxugando. Se a leitura é essa de enxugar gelo, vamos enxugar gelo, né? Vamos ali trabalhar diuturnamente para fazer com que os crimes diminuam. Agora é algo que precisa ser estudado, né? O que vem antes, o usuário ou o traficante? Né? É um doente ou traz benefícios? É algo que os estudiosos, né, têm que agir de uma forma mais rápida para que nós possamos atingir resultados positivos. Nós estamos falando de Guarulhos, né? Nós estamos falando de vários problemas que acontecem diariamente na nossa sociedade e precisamos ter um posicionamento. E eu só acredito que as coisas aconteçam quando você tem a certeza de que a impunidade não impera. Nós temos aí um exemplo de lei seca, né, que as pessoas se adequaram porque
a pessoa que faz a ingestão de bebida alcoólica, em alguns momentos, ela foi tratada como doente, né? Em outros momentos como crime. Então acharam ali um meio termo para que pudesse atingir resultado satisfatório. Então mexeram no bolso. Eu não sei se o comandante lembra, no início dessa operação da lei seca, do bafômetro, e uma série de coisas. Aí vem aquela história, eu não sou obrigado a soprar para não produzir provas contra mim mesmo e tal, aquela coisa toda que é para ver se dá um jeito de se livrar. Mas se você não soprar o bafômetro, você vai preso. E se você for preso, você tem que passar no Instituto Médico Legal para... que é praxe, constatar. Aí você vai acabar constatando que você estava embriagado de qualquer forma. Mas eu me lembro que as pessoas reagiam no início alegando que a polícia não poderia parar um automóvel se ele não cometesse uma infração. Então ele dizia, mas eu não cometi a infração. Eu falei, peraí, como não cometeu uma infração? Você bebeu? Essa já é a pior infração. Já é o crime. Né? Uma coisa é infração, outra coisa é crime. Eu acho que tem que ter uma consciência da população sobre as ações da Polícia Militar. O que é a segurança, é o que muitas vezes eu digo, né? Dependendo de um evento que ocorra em determinado local, uns vão se sentir seguros com a presença da Polícia Militar e outros vão ter um entendimento que aquilo ali vai retirar frequentadores daquele comércio, né? Por ter uma atividade talvez de som alto, né? de um local talvez muito conturbado socialmente falando. Então nós temos que entender qual é a participação da Polícia Militar e colaborar cada vez mais para que as ações da Polícia Militar possam ser revertidas em segurança para a população. Agora um outro assunto até para a gente encerrar essa parte de entrevista. Não sei se o Marco tiver mais alguma pergunta, claro. Com relação à política pública defendida pelo governo do presidente, pela campanha do presidente Bolsonaro, e que vive sempre em discussão, que é a questão da flexibilização de posse e porte de arma. Como um agente de segurança pública que o senhor é, comandante de um batalhão importante dentro do estado do Rio de Janeiro, como que o senhor vê essa possibilidade tanto de flexibilização de posse e de porte de arma, que a gente sabe que é a diferença? Como que o senhor vê essa discussão no país? Armar a população é aumentar a sensação de segurança? Veja bem, eu sou a favor, mas sou a favor também do rigor da legislação, porque você vai combater os excessos à medida que a legislação for dura, né? A pessoa que vai adquirir uma arma, ela sofre um processo de verificação da sua conduta e certamente ele tem que ter conhecimento que se ele agir assim como um agente público fora da legalidade, ele vai ter um resultado muito, muito contundente para que ele possa pagar ali pelas suas falhas. Eu acho que a tendência é essa, né? É dar ao cidadão de bem a oportunidade de defender a sua propriedade, de defender a sua vida, porque a gente tem percebido que o criminoso tem levado muita vantagem. Então, gerar pelo menos um efeito psicológico no criminoso para que isso não possa atingir números grandes. Mas isso é discussão, né? Eu acho que nós estamos muito no início e o importante hoje é a Polícia Militar estar ciente das suas atividades e poder avançar cada vez mais na redução dos índices de criminalidade. Ok. Bom, são 8h37. Estamos chegando ao final aqui do programa Folha no Ar, primeira edição. Daqui a pouquinho teremos a participação de Paula Vigneron, direto da redação, mas queremos agradecer muito a presença do comandante Henrique. Desejamos um desejo de todos daqui da Folha FM, do Grupo Folha, e também como cidadãos, né, de sucesso no seu trabalho, porque o sucesso do seu trabalho vai ser um reflexo imediato para a melhoria das condições de segurança de toda uma população. Então, obrigado pela presença,
E parabéns pela serenidade, isso é uma coisa que nos toca bastante. Queria aproveitar, comandante, deixar à disposição espaço para o senhor passar os canais de comunicação do 8º BPM, como a população pode fazer contato com a polícia, sobretudo para que a efetividade na resolução de casos seja mais ampla, seja mais rápida nesse atendimento à população. Sim, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui falando para os ouvintes. É sempre importante podermos levar as mensagens para que o cidadão se sinta, perceba as ações da Polícia Militar e se sinta cada vez mais confortável em se aproximar da Polícia Militar. Nós temos, é importante que você acredite na Polícia Militar. Nós temos o canal do Disque Denúncia, que o anonimato é garantido, é o 2723-1177. E nós temos o nosso Face, né, que é o 8º Batalhão de Polícia Militar. E fora isso, temos o 190, que é o atendimento de emergência, que eu acho que todos devem ter esse conhecimento. E quando acontecer alguma coisa, passar de forma imediata, precisa, para que a Polícia Militar possa chegar num curto espaço de tempo e resgatar e restaurar ali a tranquilidade para aquele solicitante. E eu vou dar só uma dica para a população: não passa trote, não. Porque tem um engraçadinho que passa trote. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, no 911, no 911, passa trote. Não passa trote não, porque vai saber onde é que você está, vai descobrir seu número e você está brincando com atendimento às pessoas. Sim, o 90 nós temos que ter essa percepção que é um canal de emergência. Exato. Às vezes numa brincadeira está inviabilizando o contato de outro real, que realmente está necessitando, né, está em eminente perigo, e que a Polícia Militar tem que chegar num curto espaço de tempo. Muito obrigado, bom trabalho, e Obrigado. Nós passamos agora para a redação do jornal Folha da Manhã, com a repórter Paula Wigneron e o direto da redação. Vamos lá, Paula, é com você. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos